Olá, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online com o tema Preces pelos Doentes, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 77. Chame seus familiares e amigos, coloque uma água para ser magnetizada e venha estudar o Evangelho conosco. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Júlio, do NESE, e a nossa irmã Simone, da Federação Espírita Paraibana. Para fazer a prece inicial, vamos convidar o nosso irmão Júlio. Então, coloquemo-nos em posição confortável, direcionemos o nosso pensamento para a forma que melhor nos concentremos e entremos em conexão com a espiritualidade latente em nosso ser e com a espiritualidade que nos rodeia. Agradecer a Deus e aos espíritos amigos a oportunidade sublime que temos de renascer neste mundo, nesta época, neste país, nessa cidade, com a nossa família, com os nossos amigos, para procurar o nosso desenvolvimento espiritual e o nosso aprendizado. Pedir que os espíritos amigos nos inspirem e nos abençoem todos os dias para que possamos tomar as melhores resoluções para a nossa existência, para o nosso crescimento emocional, espiritual e material. Rogar aos espíritos amigos que derramem sobre a humanidade luz, paz, tranquilidade, para que as sociedades humanas possam se abrir ao diálogo, abrir o coração para entender o outro e a necessidade da diversidade, diminuindo as guerras e os conflitos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora proceder à leitura do item 77 do capítulo 28, Prece pelos Doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Para a leitura complementar, o capítulo 3, item 9, onde o Evangelho vai mostrar como se dá a vida nos mundos mais superiores. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance os meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. É importantíssimo, né, a gente ver que mesmo nesse contexto material, nós precisamos manter a ligação com o espiritual. Exatamente. Iniciando, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, minha colega Simone. Mais uma vez é muito bom estar aqui. Gosto demais de participar desse programa, desse projeto da Federação. Para mim é bastante interessante esse momento. E o que me chama a atenção primeiramente nessa mensagem que foi lida é aquilo que Kardec vai designar como a origem dos males, a origem das patologias. O que de certa forma causa uma surpresa pela época em que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque Kardec ele dá dois caminhos para a gente entender quais são as origens das doenças que nos acometem.
O primeiro é as doenças são consequências naturais da inferioridade do nosso corpo material, vamos dizer assim, da nossa matéria, e consequentemente ligado a isso o mundo em que nós vivemos. Mas principalmente diz que a origem das doenças está nas nossas paixões, no nosso emocional. Então Kardec está falando em 1864 de doenças psicossomáticas, né? A origem das doenças do corpo estando relacionadas com a forma como nós lidamos com os nossos problemas e com o nosso emocional. E quando a gente entende esse processo de ligação da doença física com a doença emocional, isso nos ajuda melhor a superar esses momentos de dificuldade. Então, desse prefácio, o que me chama a atenção é exatamente essa antecipação de ideias e de conceitos. Uma coisa que só vem ser trabalhada ali no final do século XX pela medicina, que é a ideia de que o emocional influenciando o físico, o espiritismo já está antecipando em 1864. Muito fofo. E me chama muita atenção também o poder atuante que nós temos que ter diante da vida, né? E ele nos fala muito assim do pensamento. Tem até no livro dos Espíritos, número 658, os Espíritos nos respondem que a prece, quando ditada pelo coração, ela é agradável a Deus. E o que eu achei muito interessante foi que um grupo de neurocientistas, eles fizeram uma pesquisa com um grupo de irmãs carmelitas estando em oração. E eles chegaram à conclusão de que quando o cérebro está em prece, né, e que nós estamos em interação com Deus, o organismo produz neuropeptídeos. E que são substâncias que entram na corrente sanguínea e essa entra em conexão com cada célula do corpo. E essa substância, ela acelera o sistema imunológico. Então a gente vê que quando a gente está em oração, nós somos menos vulneráveis a doenças. Então o orar e vigiar do Cristo é necessário para a manutenção equilibrada da existência terrena. Então orar é um refrigério. Nossa, muito legal esses dados, né? E o que eu gosto muito sempre gosto de enfatizar é que na perspectiva do Espiritismo, essa importância da oração, da prece, a gente tem que sempre, vamos dizer assim, abstrair da forma e pensar no conteúdo, né? Porque muitas vezes a gente pensa em prece, o ato específico de fechar os olhos, ou ficar na cama ajoelhado, ou estar no centro espírita, mas a gente tem que pensar que prece é uma conversa com a espiritualidade, com a divindade. Então a gente pode estar conversando com a divindade, pode estar em conexão com essa divindade, com essa espiritualidade, independentemente de a gente estar no centro espírita, ou estar no nosso quarto, ou estar fazendo o evangelho. Né? Desde que a gente abstraia do nosso momento, da nossa vida cotidiana em algum momento e se conecte com essa divindade, com essa espiritualidade, a gente está fazendo a prece. E para o Espiritismo, essa importância da prece não é apenas uma questão de fé, fé no sentido religioso da palavra, mas é uma questão científica, uma questão de leis da física, de leis da natureza. Porque a ação do pensamento, o nosso pensamento, ele produz ele tem uma força direta na transformação da matéria. Ele atua diretamente tanto na matéria física, essa matéria densa da mesa, da parede, né? O nosso pensamento atua na modificação das propriedades da matéria física, mas principalmente o nosso pensamento atua na modificação da qualidade, da quantidade, do tipo da matéria espiritual que nos cerca, das moléculas da matéria espiritual que nos cerca. Então, a partir do momento que a gente coloca o nosso pensamento em harmonia com essa espiritualidade, em consciência, em plena consciência do nosso eu, da nossa espiritualidade latente, dos nossos potenciais e dessa divindade que nos rodeia, nós estamos atuando na modificação benéfica da nossa matéria física e da nossa matéria espiritual. Né? Os estudantes da medicina, essa relação entre medicina e espiritualidade, sempre fazem questão de enfatizar que a origem da cura está no perispírito. Porque a partir da harmonização da matéria e da energia do perispírito é possível se chegar à cura do corpo material, conjugando obviamente a medicina física com a medicina espiritual. Por isso que se diz
que na participação dos centros espíritas, o tratamento médico ele não pode ser abandonado, isto é, ele precisa ser continuado. Então nós temos um momento de assistência, né, no centro espírita, com a parte espiritual, a conscientização da religiosidade e da espiritualidade, e o tratamento médico precisa ser continuado, porque como diz aqui o Evangelho, né, já que Deus permitiu que a ciência médica evoluísse, é para que nós possamos fazer uso. E nesse caso, o que é que nós podemos dizer para as pessoas que têm vergonha de procurar um médico, às vezes não quer se abrir? O que é que nós poderíamos dizer assim, de conselho, de sensibilização, para que nós possamos criar essa coragem de ter essa humildade e buscar ajuda? Eu acho que as pessoas têm que eliminar o orgulho, não é um momento de orgulho, é aproveitar a oportunidade. Emmanuel fala que o agradecimento, ele é atitude. Então nós temos que ser gratos a Deus e aproveitar esse momento de eliminar essa doença que nós trazemos na matriz, né, no nosso espírito, na nossa alma. E toda vez que a gente fala em prece, em cura, eu tenho uma letra, até anotei aqui, de Rubicínio Rodrigues, que diz assim: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa tola, mas como a gente voa quando começa a pensar. Então a gente vê que a gente sempre está em conexão com as pessoas, com situações, com objetos, e que sintonia nós aprendemos na nossa doutrina, que rege as nossas vidas. Então, quando nós pensamos, temos sentimento de uma pessoa, nós estamos conectados com ela. E André Luiz, nas obras de André Luiz, nas obras básicas, nós aprendemos que tudo que sai da mente é uma energia, se forma uma energia. Então, ele fala assim, que se torna, vamos dizer assim, um quadro à nossa volta. Tudo que nós emitimos, até aí tudo bem, mas só que nós passamos, porque esse quadro passa a existir no éter. Então nós passamos a trocar energia com esse quadro. Então quando eu emito um sentimento positivo para uma pessoa, antes que esse sentimento vá até a pessoa, primeiro ele me envolve. Então é necessário que nós tenhamos pensamento de amor, de cura, de positividade, de esperança, em momentos, principalmente de enfermidade. Né, para que a gente possa ter uma condição de superar as dificuldades. Não importa se ela é de vidas passadas, o importante é que nós vamos eliminar da nossa matriz. Né? Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com doenças, nós acabamos caindo na questão da culpa. Então, se você aplica muito pensamento na culpa, não vai resolver o problema. Então é importante você abstrair, se afastar do pensamento e pensar assim, bom, o que é que eu posso fazer, como a nossa irmã falou, vamos mentalizar coisas positivas que gerem ações positivas que vão nos deixar mais perto da cura. Então essa questão da culpa, ela vai diminuindo essa dor e a gente parte para a responsabilidade. Nós tomamos a rédea da nossa vida, né? E aí sim nós vamos ter condições de buscar a cura. E essa questão da resignação, você poderia falar mais um pouco? A doutrina espírita nos mostra que muito do que nos atinge foram escolhas equivocadas. Como é que nós podemos tomar coragem para mudar de atitude? Muito boa a sua colocação, Nanda, porque a gente precisa diferenciar, na minha concepção, a proposta do espiritismo de resignação da proposta que costumeiramente na nossa cultura se costuma entender, né? Se moldou o conceito de resignação. Porque muitas vezes nós confundimos a resignação com a passividade. Resignação é uma coisa, passividade é outra. Né? Ao longo da história, da trajetória da cultura ocidental, né? Naquela visão dos santos católicos, né? Que muitas vezes os santos católicos mais heróicos são aqueles que têm essa atitude passiva diante do sofrimento, não é? Como se o espiritismo fosse uma doutrina que exaltasse o sofrimento. O espiritismo não exalta o sofrimento, não é? O espiritismo nos ensina a ter uma postura de resignação diante do sofrimento. E o que é a postura de resignação diante do sofrimento?
É eu entender, dentro da perspectiva da oração da serenidade, que tem certas coisas que eu posso mudar. E se eu posso mudar, eu tenho que ter coragem para mudar. Mas tem certas coisas que eu não posso mudar. Então, dentro dessas coisas que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Né? E, ao mesmo tempo, desenvolver em mim um mecanismo de ter sabedoria para distinguir uma coisa da outra coisa. Então, a resignação é exatamente desenvolver dentro de si essa sabedoria de vida, essa maturidade espiritual, essa visão consciencial de entender que existem situações que estão no meu controle a mudança. E se elas estão no meu controle, eu preciso tomar coragem para ter a atitude de mudar. Porém, existem coisas, porque a vida nos ensina isso, e aí existe o Espiritismo que diz isso, o budismo que diz isso, muitas religiões que dizem isso. Nós não temos controle da nossa vida, da nossa existência. Né? Eu diria Raul Seixas, né? A morte surda caminhou ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar, no sentido de que realmente eu posso estar aqui agora e acontecer uma coisa que eu não esperava acontecer. Né? E a trabalhar o desapego diante dessas perspectivas da vida nos ajuda a entender que tem coisas que a gente não pode mudar. E essas coisas que a gente não pode mudar nos ensina o Espiritismo que provavelmente estão ocorrendo conosco. Por quê? Nós desenvolvemos no nosso emocional, estão dormitando o nosso inconsciente, experiências de vida que nos atraem para determinados tipos de, entre aspas, sofrimentos. Né? Não é uma coisa aleatória que acontece comigo. E aqui Kardec ele é muito feliz quando ele diz, se nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, você tem que ter consciência que isso traz para você a exposição a determinadas coisas. Né? É uma consequência natural da sua inferioridade. Pode ser que aquele fato específico que você não está passando não se relacione diretamente com algum ato seu. Mas porque você está no mundo de provas e expiações, você está exposto a este perigo. E quando a gente desenvolve então essa atitude, essa sabedoria, essa visão de espiritual e consciencial de entender que tem certas coisas que eu posso atuar e outras que eu não posso atuar, a minha atitude é de atividade e não de passividade diante da vida. É isso aí. E uma coisa muito trabalhada nas palestras espíritas é a diferença entre provas e expiações. As pessoas sempre perguntam para os palestrantes. Na expiação é simplesmente uma consequência de escolhas que nós fizemos e que foram escolhas equivocadas e que trouxeram uma consequência desagradável que nós precisamos enfrentar, porque nada fica impune nas leis do universo. A provação são momentos em que nós devemos testar se nós temos realmente aquela virtude que nós pensamos que temos. A gente acha que tem paciência, acha que tem tolerância, acha que tem resignação. E quando vem a situação, nós precisamos agir verdadeiramente. Como se numa escola, por exemplo, nós tivéssemos que fazer um cálculo de matemática ou trabalhar em cima de um mapa e saber onde está aquele país específico. Na ciência da escola fica mais fácil, né, aprender aquelas situações, aqueles cálculos que nós fazemos. Na vida não, é tudo mais complexo, tem o lado psicológico, tem as interferências espirituais. Mesmo assim, nós estamos colocados em contexto que nós temos sim condições de vencer. Basta atenção, como a nossa irmã falou, pensamento positivo, foco, atenção, dá sim para ir vencendo as provações. Então nós já vamos nos encaminhando, né, para o final do nosso estudo. Agradecemos vocês que estão nos acompanhando, esperamos que esse estudo faça realmente sentido na sua vida. Continue lendo capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e praticando a caridade espiritual, fazendo preces para os seus amigos, suas famílias e todas as pessoas que vocês sabem que estão passando pela provação da doença e que precisam desse apoio espiritual. Para fazer a nossa prece de encerramento, nós vamos convidar a nossa irmã Simone. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos, nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil
daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração, que nos permite apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, ser bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.